Olá, bom dia, turma do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuação aos nossos assuntos. Então, já enviei outras atividades, outros assuntos sobre o modo de produção. Agora vamos dar continuidade, vamos falar sobre novos modos de produção. Na verdade não são novos, mas nós já conhecemos e que eles perpetuam até hoje no modo de produção de mercadorias. Então, nosso assunto de hoje é o artesanato, a manufatura e a indústria. Nosso assunto se encontra no livro de Geografia, lá nas páginas 162 a 164. Então, vamos dar a introdução sobre o assunto, vamos fazer a leitura do nosso assunto. Estou gravando esse vídeo para melhor ajudá-los a compreender, tá? Então, dando seguimento aqui ao nosso assunto, temos que saber que nos processos industriais, a matéria-prima passa por transformações para se tornar um bem material, acabado ou semi-acabado. E ao longo da história é possível relacionar três estágios para essa atividade, que são eles: o artesanato, a manufatura e a maquinofatura. Vamos ver detalhadamente algumas características de cada um desses estágios, dando início pelo artesanato. O artesanato, como sabemos, ele está entre as primeiras formas de trabalho, existente até os dias atuais. Então, ele foi predominante aí da antiguidade até o século XVII, embora ainda exista atualmente, sua principal característica é a individualidade da produção, ou seja, realizado por uma única pessoa. Essa única pessoa é o artesão. Este é responsável por todas as etapas da produção, em geral com a utilização de ferramentas simples, até a comercialização da mercadoria, sem divisão de tarefas, tá? Então, na Idade Média, as atividades artesanais passaram a ser relativamente organizadas com a formação das chamadas corporações de ofício, as quais representavam a associação de profissionais aptos a exercer determinada função com o intuito de se defender e negociar de maneira mais lucrativa sua produção. As referidas corporações se estruturavam em uma hierarquia estabelecida de maneira decrescente, ou seja, os mestres oficiais e aprendizes, tá? Temos a imagem aqui do processo artesanal, era a forma de produção aí dominante até entre a antiguidade e o século XVII, existente até os dias atuais, esse modo de produção. O segundo modo de produção é a manufatura, uma atividade manufatureira que se estabelece aí a partir dos séculos XVII e XVIII, onde tem entre suas características principais estão a divisão das tarefas e o uso de ferramentas e máquinas simples. Vocês podem perceber que na manufatura já estão aí utilizando máquinas simples e já está havendo uma divisão das tarefas, tá? Então, começa nessa etapa a separação entre aquele que detém os meios de produção, ou seja, o patrão, e o trabalhador assalariado, ou seja, o empregado, Então, tem aí já o uso de máquinas simples e a divisão de trabalho, sendo que também tem a divisão entre patrão e empregado, Outro processo de produção é a maquinofatura. A maquinofatura, a partir do século XVIII, de maneira pioneira na Inglaterra, ocorreu um ciclo fabuloso de inovações técnicas. Essas inovações técnicas foi a máquina a vapor, máquina de fiar, o tear hidráulico e mecânico também, que foi denominada aí Revolução Industrial.
Então, a fonte da energia predominante era o carvão, utilizado tanto para mover as máquinas na unidade fabril, quanto para movimentar trens e navios que singravam novas áreas em busca de matérias-primas e novos mercados consumidores. Então, a Inglaterra foi a principal potência manufatureira até o final do século XIX, quando outras áreas do espaço mundial, como a Europa Ocidental, os Estados Unidos e o Japão, passaram a incorporar os avanços da primeira Revolução Industrial. Diante disso, o predomínio britânico no período deveu-se principalmente à superioridade de sua frota mercantil, a maior do mundo à época, Então, a hegemonia comercial que apresentava com grande disponibilidade de fontes de matérias-primas e abundante capital para investimento na atividade industrial. Uma outra condição também dispensável para a transição do artesanato para a manufatura, para a indústria moderna, foi a concentração da propriedade dos meios de produção nas mãos dos capitalistas. Ou seja, sabemos que as principais características da Revolução Industrial foi a substituição da manufatura pela indústria. Então, a invenção da máquina-ferramenta, a progressiva divisão do trabalho, a submissão do trabalhador à disciplina fabril, além da energia também ampliada com o uso do vapor e, posteriormente, da eletricidade e do combustível fóssil, que acabou acelerando o processo produtivo nesse período. Então, o que podemos entender que a maquinofatura ela consiste em um sistema de fabricação de produtos onde havia divisão do trabalho entre algumas pessoas e máquinas. Neste processo pode ser usado aí as mãos, como era feito antes da Revolução Industrial, ou agora pode também ser feita a utilização de máquinas, como passou a ocorrer após a Revolução Industrial. Tá? Então, dessa forma, também o Friedrich Engels, apesar de toda a riqueza gerada na produção maquinofatureira, ele fez um estudo em que observou a vida dos trabalhadores ingleses durante o período da primeira Revolução Industrial. Pela essa investigação, ele deduziu que era uma vida muito precária, Suas jornadas de trabalho eram muito longas, podendo chegar a mais de 14 horas. E também as fábricas tinham aí ambientes insalubres, sem ventilação adequada, e além de seus salários serem baixíssimos, tá? Então, ele escreveu também um relato sobre essa questão. Resultou aí no clássico livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que foi publicado em 1844. Então, dessa forma, nós entendemos os três estágios da produção. Tá? Na próxima aula nós veremos o modo de produção socialista, fiquem ligados, tá? E também observe que na plataforma tem uma atividade referente a esse modo de produção, do artesanato, da manufatura e da maquinofatura. Até logo, gente!